Eu ainda posso superar a origem comum de nossa força sanguínea para me esconder da cobra viúva assim. Leilin acariciou seu queixo em pensamento. Esta foi a solução que o Aiship havia sugerido anteriormente. Usando o poder da linhagem original, ele poderia interferir com as ondas da cobra. A linhagem sanguínea do Alabaster de Vilsnak era claramente a melhor escolha de Leilin no momento. O método para me esconder foi resolvido. Em seguida é a questão das coordenadas. Leilin perguntou ao Aiship, como está a análise das antigas runas relâmpago? Estas eram as runas que ele secretamente escaneava da túnica mágica primordial usada por Am, que tinha a capacidade assustadora de amplificação. Leilin estava bem ciente de que esse tipo de capacidade de amplificação poderia ser aplicada a outras coisas e, como resultado, ordenou que o Aiship para continuar analisando. BIP. Progresso da análise do primordial Magic Robe. 100% 127.651 runes relâmpago foram registrados, 112.319 runas totalmente analisadas. A formação de magias de amplificação de raios foi concluída. Possível efetivamente aumentar o poder da magia relâmpago em 80 a 230%, o Aiship fielmente deu sua análise. Então este é o resultado da magia de amplificação. Depois de analisar completamente, um tom de arrependimento coloriu os olhos de Leilin. É uma pena. Eu não sou um mago que se especializou em relâmpagos. Mesmo que eu exija que esses magos deem tudo que possuem em troca disso, eles estarão dispostos. Depois de analisar e reconstruir, o Aiship concluiu que esta formação de feitiços de amplificação de raio não se limitava apenas a Booming e Thunderclap de Aemiliers. Pelo contrário, poderia ser usado para amplificar toda a magia dos relâmpagos. Tendo adaptado para esse propósito, o valor dessas runas aumentou 1 milhão de vezes. Quanto a atrair os magos que se especializavam em raios, era um dado. Mesmo Leilin, que não estava sintonizado com o elemento relâmpago, poderia exceder muitos magis de raios com o uso dessa formação. O resultado não foi ruim. Aloque essas informações ao banco de dados principal, ordenou Leilin. Além disso, como está o progresso em melhorar isso, BIP? Os dados foram registrados no mais alto grau de confidencialidade. A nova configuração de formação de magia está em 87,99%, foi construída usando dados de runas de amplificação antigas, técnicas de Alfiker, teoria de formação de magia de alto grau. O Aiship projetou o relatório de progresso diretamente na consciência de Leilin. Já meio pronto, o Aiship usara uma infinidade de recursos, a informação sobre antigas runas ocupando o primeiro lugar. Essa foi a tarefa que Leilin havia estabelecido desde o início. Embora as antigas runas só pudessem ser usadas para amplificar a força dos magos do tipo relâmpago, mas com maior compreensão por comparação, e acrescentando aí as enormes capacidades de dedução e banco de dados do Shape, criando um ou outro tipo de runa de amplificação spectral, foi uma questão bastante viável. As sobrancelhas de Leilin relaxaram um pouco, e ele logo perguntou: nomeie o novo modelo de formação de feitiços a Destiny Spell Formation. Aiship, simule a extensão da habilidade de amplificação da formação de feitiços do destino, BIP. Missão estabelecida, investigando dados. Não há informações suficientes sobre a formação de feitiços de destino. Começando a simulação, o experimento começou. Uma estranha formação mágica apareceu imediatamente na frente de Leilin, a parte superior das runas parecendo girinos delicados e retorcidos, cheios das características das antigas runas. Parecia completamente diferente das formações normais. BIP. Teste de simulação completo. Estimativa: a formação de feitiços no destino pode aumentar os feitiços normais em cerca de 50% e, para os efeitos de itens mágicos únicos, a amplificação pode aumentar para acima de 80%. Muito bom. Descartando as outras amplificações, se estiver focado apenas em itens mágicos únicos,
É possível que seu poder aumente ainda mais. Se descartar todas as outras runas de amplificação, o poder de itens mágicos únicos será amplificado em mais de 100%. A operação complexa foi concluída em um flash, e o iChip imediatamente deu uma resposta. Muito bem, faça. Quanto a itens mágicos únicos, use isso como modelo. Uma grande quantidade de força da alma foi enviada do corpo de Leilin, inserido todos os dados de um item mágico no Ayahuasca. Antes que a Destiny Spell Formation fosse completamente completada, tal modificação ainda era muito viável. A razão pela qual Leilin não hesitou em enfrentar certo perigo ao roubar as antigas runas de EAM foi em grande parte para esse propósito. Poderia B disse que, depois de obter esta formação de magia de amplificação, o último ponto fraco nos planos de Leilin foi consertado. BIP. Dados foram importados, começando a modificar a estrutura. Tempo estimado de conclusão: 58 horas 32 minutos e 41 segundos. O iChip imediatamente relatado. Muito bom. Duas das preparações mais importantes estão quase concluídas. Em seguida, haverá outros experimentos e planejamentos. Leilin tocou a máscara Mask OFTH Edreale substancialmente modificada em seu rosto, pego no meio de uma experiência mais intensa. O tempo involuntariamente passou. No meio da sala de experimentos, o esplendor do portão para o plano astral tornou-se cada vez mais ofuscante. Os raios de luz acima das gemas das estrelas pareciam conectados por fios invisíveis, emitindo raios brilhantes ainda mais deslumbrantes. Bang! Um boneco de boneca foi pego pela mão de Leilin, deixando o humano como uma risadinha. O clone de fantoches foi concluído depois que os bonecos foram guardados. Leilin soltou um suspiro aliviado. Para fazer a viagem ao mundo do purgatório, ele havia feito uma quantidade extraordinária de preparativos. No entanto, não havia muita certeza. De acordo com os cálculos mais otimistas de Shape, mesmo havendo muita preparação, sua probabilidade de sucesso em torno de 5% já não era ruim. No entanto, se ele não tentasse e lutasse, então tudo iria fracassar, e como resultado dessa grande probabilidade, valeria a pena jogar com Leilin. No entanto, à luz da personalidade cautelosa de Leilin, era certo que, antes de assumir riscos, todo o trabalho preparatório seria feito com o mais alto padrão. Look Spell Formation e Mask OFTH Edreale são ambos concluídos, assim como meu clone fantoche e assim por diante. Quanto ao restante, finalmente é apenas isso. De dentro de outra câmara de invocação instantaneamente aberta, as paredes circundantes estavam cobertas com uma enorme quantidade de runas de ligação. Era uma técnica com o poder de isolar dimensões. Cada runa era incomparavelmente complexa e precisa, ao ponto de poder fazer uma classificação 1 magos ou rank 2 magos imediatamente desmaiar. No centro da sala de convocação, havia um pentagrama preto soprando poder aterrorizante do mal que permanecia continuamente, e de tempos em tempos gerava um fluxo de ar negro acima da matriz Crash. Depois de um flash de luz, Leilin recebeu 2 ovos brancos de luz caixa a caixa. Numerosas rachaduras apareceram nos ovos de luz, e eles finalmente se abriram, expondo 2 impressões pedregosas. Uma a uma, as malditas runas acima se retorceram, cheias de sentimentos estranhos, tanto que até o centro do pentagrama foi atraído. O fluxo negro de ar acima se intensificou e até soltou um terrível som lamentoso. Impressão de gula. Os olhos de Leilin brilharam com um lampejo de luz. Essas 2 runas foram impressionantes quando ele reuniu pela primeira vez os fragmentos remanescentes do Doppelganger do Gluttony Monarch Beelzebub. De seu Robin Sênior e da tumba da areia movediça, Leilin obteve no total 2 peças dessas impressões. Cada peça continha uma vontade misteriosa e poder maligno, embora pudesse ajudar o Magus a romper o limite da estrela da manhã. Ainda assim poderia causar o próprio Magus ser contaminado pelo rei da glutonaria e finalmente se tornar o Doppelganger de Beelzebub, BIP. Vinculando toda a matriz aberta,
Iniciando o isolamento da técnica de energia dimensional, a voz de Chip soou nesse momento e, apesar de ser uma máquina incomparável, Leilin ficou nervosa. Ir. Duas peças das impressões pedregosas de repente voaram. Sem entrar no arranjo de pentagramas, Bang, a luz negra escura subiu rapidamente, finalmente tomando forma como um enorme portal. O aguçado poder da alma de Ralph Moon fez Leilin ficar tenso. Ele podia sentir claramente uma vontade profundamente aterrorizante. Atraído pela matriz e runas, desceu. Lord Beelzebub. Você é o governante da Gula. E o deus de todos os demônios. O poder original da Gula permanecerá para sempre em seu domínio, tornando-se a estrela mais brilhante em sua coroa. Como uma balada, e como o som de uma marcha fúnebre, de repente toda a sala de convocação estava cheia de som. Embora estivesse em uma língua desconhecida, Leilin ainda podia entender completamente o significado. Isto é algum tipo de linguagem de Leus antigas, e semelhante à antiga língua de Bairien, é a linguagem das Leus. Enquanto o poder da alma atingir um certo nível, é possível entender naturalmente. A expressão de Leilin era solene e respeitosa, comandando o Aiship para gravar esta linguagem desconhecida de Leus. Mortal. Nos encontramos de novo. Tu te atreves a tomar a iniciativa de me chamar. Isso me faz respeitar sua ousadia. Chamas negras ilusórias de repente formaram uma sombra alta. Era naturalmente um crescimento de 12 pares de asas, com chifres na cabeça e vários pares de olhos demoníacos, também conhecidos como diabo. O poder do mal dissipou-se continuamente de todos os poros de Beelzebub, e de algum lugar veio de repente o poder de uma lei. Glutonaria. A lei da gula. Os olhos de Leilin irradiavam luz. Beelzebub era claramente uma existência de uma dimensão desconhecida ou as leis do sétimo mundo, e já havia entendido completamente um tipo de lei, mesmo que fosse apenas um doppelganger chegando, esse tipo de nível podia ser claramente expresso. Sim. Você é o soberano rei da Gula. O governante da existência, mas e daí? Este é um mundo dos magos. O mundo mais poderoso, então, quanto você foi reprimido. E, além disso, nesta sala de convocação eu organizei runas de amarração. Pelo menos pode bloquear 50% da sua energia de passar por. Este é apenas o seu doppelganger. Quanta força você ainda tem. Na verdade, eu também te admiro. Totalmente consciente de que isso era uma armadilha, você ainda se atreveu a vir. Seguindo as palavras de Leilin, a luz vermelho sangue explodiu das 4 paredes da sala de convocação.